Olá, meu amigo Ariston, seja bem-vindo a mais um Manicômio. Tudo bem, meu caro? Tudo bem, Juca, e você como está? Eu tô bem, tô te vendo esportivo hoje, no clima da Copa do Mundo. Não é isso não, é porque com esse clima alterado que nós estamos vivendo, eu resolvi botar um suéter, então ficou parecendo mais esportivo. Bacana, Ariston. Então, tá preparado aí o coração para torcer pro Brasil no Mundial? Estou preparado, estou voltado à Copa do Mundo como todo brasileiro. E quero chamar a atenção aqui para os comentários que eu fazia anteriormente, que eu não acreditava muito na seleção, mas acreditava muito no técnico. A seleção está em ascensão e nós podemos ter muitas alegrias com ela. Bacana, Ariston. A torcida brasileira tá de olho no Hexa. Será que ele vem? Não sei se vem, mas a movimentação já é grande. Na rua Vinícius de Moraes, que é o caminho que eu passo para ir para casa, os bares já estão cheios, fim de semana lotado de manhã à tarde e à noite. Aliás, por falar em Vinícius de Moraes, eu queria chamar a atenção para um caso especial. O senhor que está em casa me vendo e que vai a Ipanema, se tiver vontade de almoçar em Ipanema, vá na Vinícius de Moraes 153. É o restaurante Papa Fina. É um restaurante self-service, comandado pela Célia, que é uma craque, uma pessoa simpática, muito alegre, muito interessante, muito cativante. E a turma que recebe lá, a começar o Fernando na porta, até as moças que servem as mesas, são absolutamente simpáticas e competentes. Agora, tudo isso ainda é pouco para o restaurante. O restaurante é o melhor tempero da Zona Sul. A cozinheira é uma craque. Segundo eu estou informado, ela está há mais de 20 anos na casa. Ela sabe de tudo. Se come um polvo maravilhoso, se come um filé mignon irreparável, se come muito bem um bacalhau, tem sempre feijoada, filé mignon e tudo isso por preços acessíveis. Não deixe de ir. Você vai descobrir a melhor cozinha da Zona Sul do Rio de Janeiro. Célia, parabéns. O seu restaurante é um caso de sucesso. Está sempre cheio e como é self-service, a movimentação é muito grande. Você não espera, é bem atendido e a comida é deliciosa. Maravilha, Ariston! Já tô anotando aqui na minha agenda mental. Eu vou lá nesse fim de semana, Ariston! Que bom. Você vai gostar e o precinho é bem razoável. A gente tem muita coisa política para conversar, mas como a gente ainda tá no clima de Copa, vamos chamar nossos correspondentes para ver como é que eles estão lá nas cidades sede, onde vai ter jogo? Vamos. Eles vão mostrar como é que tá o clima lá desses países. Mas nós vamos começar aí com o Big Bob, porque a seleção brasileira já tá nos Estados Unidos. Big Bob, entra aí. Como é que tá o clima americano para a chegada da seleção? Ariston, Juca, hoje o clima é completamente diferente. O assunto por aqui é Copa do Mundo. Eu estou em Nova Jersey, acompanhando a movimentação da seleção brasileira, que estreia no próximo dia 13 contra o Marrocos. A recepção da torcida foi digna de Brasil. Bandeiras, camisas amarelas e aquele otimismo de quem já começa a sonhar com o Hexa. A estreia será no MetLife Stadium, com capacidade para mais de 80 mil torcedores. A Copa tá chegando e pelo menos por alguns dias o futebol parece capaz de unir o mundo inteiro. Volto com vocês.
Valeu, Big Bob. Ariston, agora chama a Nina pra ver o Canadá, como é que tá. Nina, você podia dar um panorama melhor, porque eu acho que o Canadá tem mais interesse nessa Copa do Mundo do que os Estados Unidos. Eu duvido que estejam muito interessados na Copa, duvido. O senhor Trump está lá interessado em taxar mais o Brasil, em considerar as organizações criminosas do Brasil como terroristas. Mas nada para combater as organizações, é para tirar vantagem disso. Porque eles fazendo isso, de acordo com a lei americana, não é a lei brasileira, eles têm um território livre para entrar com as Forças Armadas quando quiser. E eles estão de olho nas coisas do Brasil, como de resto estão de olho nas coisas do mundo. Eu nunca vi ninguém, nem pessoa física, nem jurídica, nem país, eu nunca vi ninguém crescer com olho grande nos outros. Trump, escolhe outro caminho, esquece o Brasil, aqui você não vai conseguir muito não. Então vamos ouvir a Nina. Nina, o Canadá é chique, fala francês e fala inglês. Como é que tá o clima da Copa aí, Nina? Juca, você tem razão. O Canadá é mesmo um país chique. Tem gente falando inglês, gente falando francês e às vezes os dois na mesma conversa. Mas uma língua todo mundo está entendendo por aqui, a do futebol. A ansiedade está crescendo a cada dia. E não é para menos. Pela primeira vez na história, o Canadá é um dos países sede de uma Copa do Mundo. Os jogos vão acontecer em Toronto e Vancouver, e o clima já é de contagem regressiva. Como ex-atleta, eu sei bem aquela sensação antes de uma grande competição. E é exatamente isso que estou vendo por aqui: expectativa, emoção e muita vontade de fazer bonito diante do mundo. Volto com vocês. Valeu, Nina, gostei da sua participação. Agora vamos chamar o Sancho Panza ou Ariston? Vamos. O Sancho Panza é uma figura que está no coração de quase todo mundo que leu Cervantes. Vamos lá, Sancho, manda ver notícias mexicanas. Meus amigos do manicômio, por aqui o clima é de pura expectativa. O povo mexicano está orgulhoso. Afinal, o México entrou para a história como o primeiro país a sediar uma Copa do Mundo pela terceira vez. E o lendário Estádio Azteca está pronto para mais um capítulo dessa história. Mas vou contar um segredo. Junto com a euforia, existe também uma pontinha de preocupação. A seleção mexicana não vive seu melhor momento e muita gente desconfia se o time vai conseguir corresponder à festa que o país preparou. Mas se a seleção mexicana não embalar, existe um plano B: torcer pelo Hexa do Brasil. Aí, meus amigos, termina tudo em festa do mesmo jeito. Um abraço direto do México para vocês. É divertido esse Sancho Panza, hein, Ariston? Lembra? Disse que você até parecia com Don Quixote, você lembra? Ele falou no outro programa. Eu pareço com Don Quixote na cabeça dele, no olhar dele, não na realidade. Don Quixote era um guerreiro que tinha como inimigo os moinhos de vento por onde ele passava. Ele tinha sonhos inacessíveis, sonhos que não se materializavam, mas ele ia com a lança dele atrás desses sonhos, queria capturá-los. Eu sou um pobre diabo sobrevivendo aqui nesses desígnios não sempre previstos da história do Brasil. É Ariston, é pegar um cavalo, arranjar um burrico pro Sancho Panza e sair por aí, duelando com guerreiros imaginários. É, Ariston, por isso que ele disse que você tem semelhanças com Don Quixote. Você tocou numa palavra interessante, imaginários, mas no Brasil tem aqueles que a gente conhece, são guerreiros do mal, tem muitos aí. Tem esse pessoal do crime organizado, do Comando Vermelho, tem esse pessoal do crime organizado do primeiro comando da capital, em São Paulo e no resto do país, tem as milícias em todos os lugares, tem a molecada de rua que está roubando para levar dinheiro para essa gente, tem alguns desviados do serviço público, ainda bem que é uma minoria, a maioria é gente de bem, e tem também os políticos. Tem muito político desviado e transviado.
Esses políticos dão um enorme prejuízo ao país e a todos nós. E é neles que nós temos que ficar de olho, porque nós temos a oportunidade de dar o troco agora nas eleições de outubro. Escolher gente decente, gente direita. Nós não podemos ser comandados e mandados por esse tipo de pessoas. Aliás, eles são os maiores incentivadores desses marginais que andam por aí, porque eles se apresentam como espelho. Então a garotada começa a seguir o caminho do mal, porque o caminho do mal dá muito dinheiro e não dá cadeia. Eles estão aí soltos, leves e ricos. Vamos combater essa gente. Eu já pedi ao futuro governador, que eu ainda não sei quem vai ser, para ele abrir uma penitenciária para os políticos e para os funcionários desviados, como o PM que mata, o funcionário que leva propina e tal. Abrir uma penitenciária. Vamos botar 10 mil deles lá dentro e o Brasil vai melhorar muito. É isso aí, Ariston. Você falou aí no PCC, falou no Comando Vermelho. Agora eu quero ouvir o que você acha dessa medida do Trump de colocá-los como terroristas. A coisa agora ficou séria, passou para a CIA. Não é nada disso. O Trump está de olho nas nossas riquezas. Enquanto isso fosse um assunto do Brasil, ele não podia entrar. Ele transformando agora esses marginais em terroristas, que não são, eles são terroristas contra a população, não são terroristas contra estados. Eles agora têm a oportunidade de entrar aqui, têm a oportunidade de cercar as terras raras, têm a oportunidade de lançar mão do petróleo brasileiro, têm a oportunidade de taxar o Brasil nos níveis que desejar nas trocas comerciais. Eles estão de olho no dinheiro. Esses são os Estados Unidos. O negócio tá sério. Estão falando até que ele quer já mexer no Pix, que é um negócio completamente brasileiro e que ajuda a quem tem baixa renda, não tem que pagar taxa para banco, não é? Mas eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com eles. Com a gente eles não querem saber, eles querem pisar no nosso pescoço, tirar a última gota de sangue. Mas não vai ser fácil não, Trump. Primeiro, há uma reação internacional, uma solidariedade que se forma em torno daqueles que estão perseguidos. Você começou com a Groenlândia, com o Canadá, com o México, com o Panamá, entrou na Venezuela, ameaça pegar vários países do mundo, inclusive o Brasil. A Segunda Guerra Mundial foi assim. Era um Trump iluminado, falador, que convencia o povo alemão e terminou na derrota mais fragorosa que existia. Eles eram os campeões da inteligência, eles dominavam a tecnologia, eles dominavam a oratória, eles dominavam as relações internacionais e tinham as forças armadas mais poderosas do mundo. Qual foi o final deles? Derrota. Não se meta nisso, Trump. Pare de comprar problema, porque esse problema não fica só em você, atinge todo mundo. Eu, do meu lado, repudio completamente essa sua atuação. Muito bem, Ariston. Olha, no segundo bloco eu vou querer saber as notícias nacionais. Tem muita coisa acontecendo. A gente volta daqui a pouco, tá bom? Ótimo. Já estamos de volta, meu amigo Ariston. Eu quero te ouvir falar sobre a política no Brasil. Vamos falar primeiro de eleições presidenciais? Podemos falar em eleições presidenciais. O que está colocado aí é, de um lado, o grupo Lula-petista e, do outro lado, o grupo bolsonarista. O grupo bolsonarista, depois de cometer
várias bobagens, inclusive financiamento de um filme que até hoje não está claro. Nos Estados Unidos, um filme dessa natureza custa 10 milhões de dólares. O Brasil contratou um filme por 50 milhões de dólares. Tem que dar explicação para isso. Isso é dinheiro conseguido aqui no Brasil e transferido ninguém sabe como. Segundo lugar, na defesa desse filme, dessas manobras financeiras feitas com o Banco Master, dinheiro roubado do povo brasileiro, dinheiro furtado, dinheiro alcançado do bolso do povo brasileiro, eles resolveram entregar o país. Foram lá para fora, a família Bolsonaro, só não foi o velho, porque era preso, mas os filhos foram para lá, e juntos com o neto da ditadura, que ninguém sabe nem o nome dele, é um neto da ditadura, conseguiram influenciar algumas pessoas ali do entorno do presidente Trump. Influenciar para quê? Para entrar na política nacional. E agora vem com a taxação exorbitante novamente, querendo levar dinheiro da gente. Vem com a declaração de que esses marginais que andam no Rio de Janeiro cometendo atrocidades são terroristas. E não são, eles são bandidos, vagabundos, tem que ser preso, tem que ser enjaulado e tem que ficar lá 20, 30 anos, o que corresponder aos crimes que eles façam, a pena que venha corresponder aos crimes que eles fazem. A nossa soberania é inegociável. Nós não podemos entregar os nossos destinos na mão de ninguém, nem na mão de europeus, nem na mão de americanos, nem na mão de russos, nem na mão de chineses, de ninguém. O destino é nosso. Quem tem que comandar a nossa vida somos nós. Agora, convenhamos, eu falo, Juca, porque você pede. Eu falo porque os ouvintes querem ouvir. Falo o nome Bolsonaro. Mas eu vou dizer o meu sentimento com relação a eles. Eu tenho nojo dessa gente. Essa gente não presta. Essa gente tem um projetinho pessoal de ficar explorando o país. E para isso mexe com os sentimentos dos brasileiros menos esclarecidos. Vão embora. Chega. Vocês nunca trabalharam, nunca fizeram nada. Não há um projeto do senador que se possa falar, não há um projeto do deputado, não há um projeto do ex-presidente que tenha resolvido um pouco melhor a vida do povo brasileiro. Vocês são enganadores. Chega, nós não queremos saber disso. Os outros candidatos aí, ninguém tem chance? Tem aí o Caiado, tem outros. Você acha que só vem para fazer número? Eu acho que eles até desejariam, mas eles não estão empolgando. Eu é que desejaria muito que surgisse mais candidatos, que nós tivéssemos umas 2, 3 correntes de opinião. Para quê? Para o que nós fazíamos antigamente, para discutir política na praça, no seu clube, no botequim, para debatermos os problemas nacionais, para encontrarmos caminhos, não ficar nesse negócio dessa briguinha. Porque quem mais favorece o Lula é esse Bolsonaro. Porque para evitar o Bolsonaro vai todo mundo de Lula. Eu preferia que tivesse mais 5 correntes aqui do pensamento e que nós nos dividíssemos entre elas e começássemos a discutir o melhor projeto para o Brasil. Esse é o meu desejo. Agora vamos aqui para o estado do Rio de Janeiro. Estamos aí com as eleições quase chegando. Como é que tá aí? Como é que tá a disputa, Ariston? A disputa está se afunilando. Apareceram os candidatos da quadrilha do Bacelar e do Cláudio Castro, que foi governador, e o outro presidente da Assembleia, que estão presos. Ou melhor, o Bacelar está preso, o Cláudio Castro ainda vai ser preso. Eles lançaram um candidato que ninguém sabe quem é, não sabe nem o nome. Lançaram um candidato e aí
outros candidatos se aventuraram, gente que a gente não sabe quem é, que nunca viu na vida, não tem um projeto, não tem uma proposta, nada. Vote em mim porque eu sou eu, é mais ou menos isso. Vote em mim porque eu sou eu. E quem é você? Eu não sou nada. Esse é o programa do Rio de Janeiro. A eleição hoje eu estou vendo afunilado entre Eduardo Paes e Garotinho. Ambos são experientes, têm uma história na política e vamos ver o que vai acontecer disso. Eu desejo que aconteça o melhor. Eu desejo que o povo tenha consciência de fazer uma escolha que represente um avanço. Eu acho que Eduardo Paes está indo muito bem na campanha dele. Está com propostas, está com projetos e acho que o Garotinho não está indo bem na campanha dele. Por quê? Fica naquele denuncismo. Eu acho que está na hora dele parar com isso e apresentar também propostas para o Rio de Janeiro. Vamos sentar, vamos discutir essas propostas. Vamos ver quem é melhor. Vamos escolher conscientemente e não aqueles que a gente mais gosta. Agora, esses outros candidatos já ficaram no caminho, não são mais nada, não representam nada e alguns deles já têm caminhos certos. Caminho certo para trilhar depois de outubro. É o caminho da penitenciária. Muitos deles foram apoiados em deslizes horríveis, fatais, roubos de milhões do povo do Rio de Janeiro. Vamos botar a justiça, vamos pedir a justiça para que assuma a sua responsabilidade, sem proteção e sem perseguição. E vamos fazê-los cumprir os seus desmandos. Falar em botar ordem na casa, tá precisando o Vasco botar ordem na casa. Ariston, quero te ouvir. Olha, ô Juca, eu até estava respondendo essas perguntas com uma certa desenvoltura. Mas você chegou num canto, num lugar, num espaço que não tem saída. O Vasco está condenado. O Vasco eu venho dizendo desde o início do programa, essa história não vai dar certo, o Vasco vai voltar para a zona do rebaixamento. Esse técnico é péssimo, tira o técnico, bota outro técnico. Botaram outro, pior ainda. Um técnico que vai para lá para dizer eu sou bom, eu sou o craque, eu fui o melhor jogador do mundo, eu fui melhor do que Puskás, eu fui melhor do que Cruyff, eu fui melhor do que Pelé. Por amor de Deus, Renato, se aquieta aí. Chega de galhofa, chega de brincadeira, vá trabalhar, você não trabalha. Agora, pior do que o técnico é o presidente. Pedrinho, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Você é uma boa pessoa, você é uma pessoa direita, uma pessoa honrada, até quanto se saiba, você é uma pessoa direita, decente, você é um bom amigo. Agora, você não tem perfil para ser presidente do Vasco, nem de uma agremiação de futebol. Ali precisa de experiência. O que você fez na vida, Pedrinho? Você passou a maior parte da sua vida nas enfermarias do Vasco da Gama e a outra parte no campo de futebol treinando. Você não tem experiência de tocar uma organização como o Vasco da Gama. Vá para casa, Pedrinho. Tem que chegar alguém lá com autoridade que coloque alguns antigos portugueses ou filhos de portugueses que estão ali levando vantagem no Conselho Deliberativo do Vasco na rua, que coloque na rua os interesseiros, que barrem a entrada dos empresários de jogadores, barrem. Por que tem que ter empresário? Jogador no Vasco tem que entrar pelos seus próprios pés. Quer um exemplo disso? O Vasco está indo para ser desclassificado. Muito bem, vendeu esse ano um jogador. E quem é o jogador? É o Ryan, que está na seleção mundial como um dos craques da seleção. Esse é o Vasco. Então vamos tirar Pedrinho, vamos tirar Renato Gaúcho
e vamos constituir um time sem interesses escusos, sem gente querendo levar vantagem, ou com gente inexperiente. Não dá para ter gente inexperiente e não dá para ter sabido demais. Chega, vamos procurar um caminho para o Vasco. Agora, essa foi a pergunta mais difícil que você me fez no programa. Ô Pedrinho, ouve o Ariston, Pedrinho, vai pra casa, Pedrinho, ele já tá falando isso há um tempão e o Vasco só afundando. Ouve o Ariston, o cara tem experiência, Pedrinho. Ô Ariston, outro detalhe, você é torcedor do Vasco e conhece bem a estrutura do clube. Quem é que você acha que poderia entrar num momento desses para reerguer um timão como o Vasco? Olha, eu não tenho uma pessoa desenhada na minha cabeça, mas eu posso dar alguns elementos que compõem um quadro necessário para ser presidente do Vasco da Gama. Primeiro, alguém honrado. Segundo, alguém estabilizado, que teve seu negócio, que foi empresário, que é empresário, que tocou direito à sua prestação de serviço, um profissional liberal bom, respeitado, acatado. Terceiro, alguém preocupado com o clube, não é com grupelhos. Vamos acabar com esse negócio de grupelhos no Vasco. O Vasco da Gama é dos torcedores do Vasco da Gama. Não é de patotinha lá tirando vantagem, não. Então, o que eu vejo, tem que ter um discernimento intelectual interessante, tem que ter uma história de vida que aconselhe a se votar conscientemente nele, e essa pessoa, com bom caráter, com boas intenções e agindo corretamente, está habilitada a ser presidente do Vasco. Existem centenas para isso. E que, antes de tudo, seja Vasco no coração. Isso é indispensável. Muito bem, Ariston. Olha, eu vou lançar a candidatura de um grande amigo meu que faz um programa de TV comigo. Quem sabe vou convencê-lo a se candidatar. Não venha com seu golpe. Eu te conheço de longe. Você quer me botar de novo numa enrascada. Eu não sou candidato a nada. Poxa, Ariston, você não quer ver o Vasco bem? Quero, mas isso não depende de mim, ô Juca. Isso depende de uma conjuntura, de circunstâncias. Depende das condições que caminha o Vasco. Aliás, o Vasco, para ter um novo presidente que possa revolucionar a vida do Vasco, talvez seja interessante para ele o Vasco que caia de produção, porque aí ele fica sendo uma saída viável. Do jeito que está, não dá. Tem muito papo aí sobre esse assunto pela frente, mas o nosso programa tá no final. Eu vou deixar aqui o meu abraço para você e a torcida do Brasil lá no coração de todo mundo. Vamos torcer pro Brasil, galera. Vamos sim, e eu queria reforçar a abertura desse programa. Vamos todos comer no Papa Fina. Vamos todos conhecer a Célia, que é uma figura espetacular. Vinícius de Moraes, 153, restaurante Papa Fina. E mais, tudo que eu me referi a esse restaurante, me referi do meu coração. Não tem interesse financeiro nenhum, nem pagamento do restaurante, não. Eu estou fazendo por reconhecimento. Eu como lá e como muito bem. Papa Fina, tamo juntos. Um abraço, Ariston. Outro grande para todos.